Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série de ensino religioso sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida. Mas qual será o tema da aula de hoje? Olhando para a tela, nós temos aqui o judaísmo. Vamos conhecer o judaísmo. É isso mesmo, vamos conhecer essa tradição religiosa muito antiga. O próprio cenário já nos leva a entender, a entrar um pouco nessa atmosfera. Então, vamos conhecer o judaísmo, suas origens, seus ritos, etc. Sempre lembrando que a nossa série, do nosso componente, ela tem como ponto-chave o quê? O respeito, a pluralidade, respeitar a dignidade do outro, aquele que tem uma fé ou não tem, diferente da minha. Também é importante lembrar que os dados que nós aqui trazemos são dados do censo, do último censo, 2010. Vamos adiante. Na tela, trago para vocês uma reflexão, um provérbio judaico. Vamos lá. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz. Olhando este provérbio, refletindo, já dá para entender um ponto, a importância de quê? Do conhecimento e da reflexão. Então vamos lá, vamos conhecer, estudantes, certo? Essa tradição religiosa muito antiga. Vamos lá, aqui na tela trago para vocês esses dados do censo. Censo 2010. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, compilados no último censo 2010, nós temos a seguinte questão. Havia nesse ano 107.329 judeus no Brasil, a segunda maior comunidade judaica da América Latina, atrás apenas da Argentina. E a 11ª no mundo. Observando bem na tela, nós temos aqui a cifra. Vejam aí, mais de 100 mil judeus no Brasil e formam o quê? A segunda maior comunidade judaica da América Latina e também a 11ª no mundo. Então vejam só a importância de conhecer a tradição do outro, a tradição religiosa, a filosofia de vida do outro. Esses são dados estatísticos. Vamos adiante. Então na tela trago para vocês, certo? Esse conhecimento. O judaísmo é a religião monoteísta que possui cerca de 12 a 15 milhões de adeptos em todo o mundo. Essa religião originou-se por volta do século XVIII a.C. Vejam só, colocamos aqui na tela a palavra monoteísta, na crença de apenas um Deus. E vamos adiante. Trago para vocês um símbolo judaico. Quando vocês observarem, verem em algum lugar, essa é a estrela de Davi. Lembram que em nossa aula, que em nossa série, nós sempre falamos de quê? A origem, os ritos, certo? E os textos sagrados de cada tradição religiosa. Então, mais uma vez, olhando a estrela de Davi, símbolo dos judeus. Vamos adiante. Outras curiosidades trago para vocês. Na tela, nós temos a seguinte questão. Vamos ver. O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo. Já encontramos a mais antiga do mundo. Originou-se por volta do século XVIII a.C., quando Deus mandou Abraão, na época Abrão, procurar a terra prometida. Seu desenvolvimento ocorreu de forma conjunta ao da civilização hebraica, através de nomes como Moisés, Davi, Salomão, etc. Sendo que foram esses dois últimos, Davi e Salomão, os reis que construíram o primeiro templo em Jerusalém. Gravem bem esses nomes, Moisés, Davi, Salomão, e também o
Templo de Jerusalém. Lembrar que a vida, certo? A vida do judaísmo, a vida circulava em torno do Templo de Jerusalém. Vamos ver? Trago para vocês também na tela aqui um outro símbolo judaico, menorá. Este candelabro, quando vocês o encontrarem, é um símbolo dos judeus. Então vejam só. Nós já conhecemos a estrela de Davi, conhecemos a importância, certo, do templo de Israel para eles, que foi muito grande, a vida circulava em torno dele, e aqui vemos o que? O menorá. Então são pontos específicos dessa tradição religiosa. E lembrando sempre, estudantes, que eu gostaria que, após as nossas discussões, em sala de aula, com os seus professores, que tal pesquisar mais um pouco, se aprofundar nessa tradição religiosa? Vamos adiante. Trago para vocês na tela, certo, uma representação de Abraão, o pai da fé chamado. Então, no judaísmo, Abraão. Lembram só os nomes que eu falei: Abraão, Moisés, Davi. Então, gravem bem, essa foi a representação de Abraão. Vamos adiante. Outra representação que chama a atenção para vocês. Essa é uma recriação do que seria o Templo de Israel, o primeiro templo judaico lá em Jerusalém. Então gravem bem, olhem aí os símbolos, vejam aí aquilo que vai diferenciar essa tradição religiosa de outras tradições. É sempre bom conhecer, entender e lembrem-se, pesquisar, ir às fontes, aos livros. Vamos adiante. Na tela, trago para vocês ainda uma informação sobre Abraão. Vamos ver, Abraão nasceu em Ur, na Caldeia, mais ou menos hoje o Iraque. É um personagem bíblico citado no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a partir do qual teriam se desenvolvido as religiões abraâmicas. As principais vertentes do monoteísmo são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então já dá para perceber que o nome de Abraão, certo? Ele é citado nessas três grandes tradições: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É importante sempre conhecer. Vamos adiante aqui. Olhando na tela, trago mais informações. De acordo com a Bíblia hebraica, o Templo de Salomão, o templo também conhecido como Primeiro Templo, foi o templo sagrado na antiga Jerusalém, antes de sua destruição por Nabucodonosor II, após o cerco de Jerusalém em 587 a.C. e posteriormente a substituição pelo segundo templo no século VI a.C. Já dá para perceber essa questão da organização e da importância desse templo que fora para os judeus. Vamos adiante. Algo importantíssimo que eu gostaria de discutir com vocês é: os judeus acreditam em Yahvé, Javé ou Jeová, em português, o Criador do universo. Aí, no caso, Deus, Jeová, Javé, um ser onipresente, onipotente e onisciente, como está na tela, que influencia todo o universo e tem uma relação especial com o seu povo. Aí está em destaque justamente pela essa questão. Para os judeus, o Javé, certo? Yahvé, o Criador, tem uma relação especial para com os judeus, chamado de o povo escolhido. Então grava bem, vamos adiante. Na tela trago ainda essas informações. O livro sagrado dos judeus é a Torá, ou Pentateuco, revelado diretamente por Deus. Vamos conhecer que Pentateuco, Penta, 5, vamos conhecer. Para o judaísmo, um dos pecados mais mortais de toda a história é a idolatria, ou seja, a prática, a adoração a ídolos. Vamos conhecer, vamos adiante. Sobre a Torá, vamos conhecer agora um pouco sobre esse texto. O que é a Torá? Qual a importância dele para essa tradição religiosa? Na tela, nós temos a Torá, corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômio. Esses livros também são chamados de Pentateuco, que vem de uma palavra grega que significa volume de 5 partes. É importante lembrar que eu falei Pentateuco, penta, 5. E trago mais esta informação. A Torá foi escrita por Moisés, por isso é chamada também de Livro da Lei de Moisés. Já deu para seguir, sentir, não foi? Abraão, Moisés, o tempo, a Torá, o Menorá, certo? O Pentateuco. Então são palavras que circundam esse universo religioso. Vamos adiante, trago uma outra representação na tela. Aqui nós temos a Torá, nós temos Moisés recebendo as leis de Deus. Então vejam só aqui, mais uma vez trago esse personagem bíblico. É sempre importante conhecer. Olha aí a Torá em pergaminho. Vejam só os rolos da Torá. Então nós temos aí a representação de um judeu lendo a Torá, e ele está paramentado de acordo com os preceitos de sua tradição religiosa. Aqui na tela trago essa curiosidade. Vamos ver? A cópia é escrita à mão, a Torá é escrita à mão, a cópia, sobre rolos de pergaminho feitas de pele de animal. Então, essa curiosidade, nós temos o quê? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia que correspondem. Esse livro sagrado para os judeus, ele é escrito à mão e escrito em rolos de pergaminho, feito por peles de animais. Vamos ver aqui? Olhem só na tela o que eu trago para vocês. Conhecimento de ritos. Os cultos são realizados em templos, denominados sinagogas. Os homens usam uma pequena touca, denominada de kippá, como forma de respeito para com Deus. É o que nós encontramos aqui, esta representação. Um judeu usando um kippá junto ao Muro das Lamentações. Então é importante conhecer. Vamos adiante. Outras questões importantes trago para vocês. Mais questões dos ritos. Vamos adiante. Olhem aí, acompanhem comigo. Os principais ritos são a circuncisão, realizada em meninos com 8 dias de vida de nascido, representando a marca da aliança entre Deus e Abraão e seus descendentes. Então, o rito circuncisão para os meninos, e nós temos o outro para meninos e para meninas, e o bar mitzvah para os meninos, e o bat mitzvah para meninas, que representam a iniciação da vida adulta no judaísmo. Então vamos ver, nós temos a circuncisão e nós temos também a iniciação à vida adulta. Vejam só aqui os pontos que diferenciam. Interessante, que tal você estudar, certo? Essa tradição religiosa, estudar a sua tradição religiosa, conhecer pontos convergentes e divergentes, sempre importante conhecer. Vamos adiante, trago para vocês na tela, certo? 2 fotografias representando bem, nós temos aqui à esquerda a circuncisão e nós temos também a iniciação à vida adulta. Olhem aqui que nessa iniciação nós temos um jovem, um menino, certo? Judeu que está justamente no início, olha aí o início, lendo a Torá. Vamos adiante. Outra, trago para vocês um casamento judaico. Olhem aí os noivos que estão aí paramentados de acordo com os preceitos de sua tradição religiosa. Sobre a crença, vamos lá. Antes disso, vamos refletir. Olhando para mim, vamos ver aqui. Nós já conhecemos, fazendo alguns pontos importantes, uma tradição religiosa antiga, com vários nomes, certo? Lembrar que nós temos seus pontos, seus ritos próprios, e é importante que vocês também estudem em história geral essa tradição. Vamos ver. Aqui na tela eu tenho a crença. A base da religião judaica está na obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos livros sagrados, uma vez que, para eles, isso é fazer a vontade de Deus e demonstrar respeito e amor pelo Criador. E continuamos. As crenças do judaísmo se diferenciam
quanto às formas de ler e interpretar as leis judaicas. As tradições religiosas dentro das ramificações judaicas são, vamos ver, judaísmo ortodoxo, judaísmo conservador, judaísmo reformista, judaísmo reconstrucionista e o judaísmo humanista. Olhando para a tela, nós temos aqui em destaque, certo, as diferentes, certo, ramificações judaicas. E ainda temos aqui essas curiosidades. Vamos ver? Seus cultos e rituais são realizados, como eu já falei, em sinagogas por sacerdotes chamados de rabinos. Olhem só, rabinos. Os templos judaicos possuem uma arca na qual são guardados os pergaminhos sagrados da Torá. Segundo a tradição religiosa, a arca representa a ligação entre Deus e os judeus. Já dá para perceber esses pontos que diferem bem, que são específicos, aliás, do mundo judaico. Olha aí a importância de conhecer. Vejam só aqui, gostaria de ler para vocês esse ponto. Escutem só, a maioria dos judeus estão em Israel e nos Estados Unidos, mas é possível encontrar pequenas comunidades judaicas em outras partes do mundo. Na Europa, a maior comunidade judaica se encontra na França. Então vamos lá, olhando para mim, nós temos Israel, Estados Unidos e na França. Vejam só, grandes países que nós encontramos a maior concentração de adeptos do judaísmo. E trago para vocês uma bandeira, olhe só a representação. Lembrar que em maio de 48 foi criado o Estado de Israel. Olha a bandeira, certo? No centro da bandeira, a estrela de Davi. Essa é a representação, aliás, é a bandeira, certo? Que é do Estado de Israel em 48, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Outra questão importante, olhando para a tela, nós temos aqui, ocupando diferentes regiões pelo mundo, eles passaram por muitos exílios em sua história. Os judeus conviveram em pequenas comunidades. Olhando para mim agora, importante salientar, quando eu peço que vocês estudem mais a questão, adentrar na história, é o seguinte, conhecer a história dos judeus é muito grande. Vocês vão conhecer exílios, cativeiros, conflitos, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial e tantos outros pontos, até na atualidade, certo? E nós prosseguimos ainda com a seguinte questão: apesar de não possuir um estado, território, eram considerados uma nação, um povo, e procuravam conservar sua identidade cultural por meio da língua, religião, costumes e hábitos. Olhando para a tela, nessa parte é o seguinte: antes de ser criado o Estado de Israel, quando estavam dispersos pelo mundo inteiro, certo? O povo judeu procurava conservar, mesmo em outros territórios, em outros países, costumavam o quê? Guardar a sua cultura, formavam uma nação. Isso vale o quê? A língua, religião, costumes e hábitos. Olhem só aqui. E aqui nós temos o Holocausto, como eu falei a vocês, na história desse povo, dessa tradição religiosa, nós encontramos esse ponto importante. Então, lendo aqui, nós temos, no século XX, a comunidade judaica foi vítima de uma das grandes atrocidades da história, o Holocausto. Que tal estudar isso um pouco? Que tal entender um pouco sobre isso? Durante a Segunda Guerra Mundial, que ela foi de 39 a 45, 6 milhões de judeus foram submetidos aos campos de concentração, sendo torturados e mortos. Interessante, cortando para mim agora, vejam só, eu acho que com esse ponto já dá para lembrar do nosso componente, né? A pluralidade, o respeito, a dignidade, a aceitação do outro, certo? Embora que o outro pense diferente de mim. Então é isso que o nosso componente quer, que justamente que você, estudante, aprenda mais a questão da cidadania. O Brasil é laico, lembre-se disso. Vamos adiante. A partir da criação do Estado de Israel, vários conflitos étnicos e guerras
passaram a ser constantes na região, conhecido como a faixa de Gaza. Esse é outro ponto que nós vamos estudar posteriormente. Lembrar que ainda há problemas e há conflitos. E lembrem-se sempre dessa questão, nosso componente, né? Respeito. Olha aí a palavra, respeito. Outra questão importante que trago para vocês. Na tela, nós temos aqui, Jerusalém é sagrada para os judeus, desde que o rei Davi a proclamou como a sua capital, certo? Então aqui, Jerusalém significa cidade da luz. Jerusalém foi o local também do Templo de Salomão, como nós já falamos, e do segundo templo também. E aqui trago para vocês na tela uma fotografia da Jerusalém antiga, da Jerusalém velha, Jerusalém histórica. Então é importante conhecer. E aqui eu trago para vocês ainda o dia do Shabat. Era o dia de descanso dos israelitas, que por sua razão afluíam com mais frequência à sinagoga. Hoje é o sábado. O sábado é o dia do descanso e do culto dos judeus. Então, o sábado, o último dia de seu calendário semanal, sendo este o dia de descanso para os judeus. Então, uma característica, o sábado, dia de quê? Do descanso e também das suas práticas religiosas. E nós temos também aí em destaque, há também restrições alimentares. Vocês podem pesquisar também isso, as restrições alimentares judaicas. Uma delas, como não consumir a carne de porco. Então são pontos importantes para nós conhecermos. Lembrem-se disso, no nosso componente, rito, origem, as tradições, livros sagrados de determinada tradição religiosa. E aqui eu trago para vocês, para finalizar, as curiosidades. Quais são as curiosidades? Vamos lá? Acompanhem comigo. Um judeu não precisa necessariamente seguir o judaísmo, mas o judaísmo só pode ser praticado por um judeu. O judaísmo não é uma religião de conversão, ela não procura converter ninguém. Atualmente, a tradição judaica respeita a pluralidade religiosa, desde que não venham ferir os mandamentos do judaísmo. O judaísmo é uma religião matriarcal, então todo filho de mãe judia é considerado judeu. Olha aí, matriarcal. Os homens judeus usam uma espécie de touca chamada de kippá, que representa o respeito a Deus no momento das orações, e também fazem a circuncisão. E então, estudantes, num breve resumo aqui, nós conhecemos mais uma tradição religiosa. Espero que tenham gostado. Lembrar que ela é muito grande, a sua história. Vale a pena estudar. Vale a pena estudar tanto em história geral, como também em ensino religioso. Então, na próxima, iremos discutir uma outra tradição religiosa. Por hoje é só. Um abraço a Ronaldo do som e a nossa professora aqui de livro, a professora Isabela, que tanto colaborou em nossa pesquisa também. Muito obrigado. Então, forte abraço, professor Robson.